São nossos entrevistados ao vivo hoje no estúdio o presidente da OAB Bauru, Alessandro Bien Cunha Carvalho, e a coordenadora da Comissão de Assuntos Carcerários, Rosângela Pereira da Silveira Tenório. O professor Duda Trevisani conversa agora com os nossos convidados. Boa tarde. Boa tarde, professor. Boa tarde, professor. Tudo bem, doutor Alessandro? Tudo bem, melhor agora, né? A presença do grande professor Duda. Bom, o Alessandro é um amigo do coração, foi meu aluno, esse garoto aí, esse garotinho, né? Que hoje é presidente da OAB da seção de Bauru. A Rosângela, só para não dizer que eu só trago gente que só faz prevê aqui em Bauru, porque 99,99% da cidade, a Rosângela não foi aluna do prevê. Você foi aluna de quem, Rosângela? O senhor até se equivocou, porque eu que, na verdade, não passei para o senhor a informação, mas eu fui aluna do Prevê, sim. Também? Fiz o colegial, fiz o segundo e o terceiro colegial na época, no Prevê. E só tenho a agradecer a essa escola, né? Fantástica. Se procurar nos registros lá, vai encontrar o meu nome, com certeza. Desculpa, viu? É que você com esse rosto de garotinho, eu achei até que você estava no colegial aí. Muitos alunos, né, professor? Apresenta a doutora Rosângela aí. Professor Duda, como o senhor já conhece, a subseção de Bauru aqui, nós temos 56 comissões, né? Dentre delas tem a Comissão de Assuntos Carcerários, que com a grata satisfação aí nós temos aí a doutora Rosângela, que já exerce essa função há 4 anos junto à subseção, né? E não veio não, uma vez na TV Prevê, se a TV Prevê, Samuel não é mais o mesmo, viu? Como é que pode? Não, mas ela está sempre à disposição do senhor, o senhor sabe disso, né? Então, antes dos 4 anos, ela, na verdade, essa comissão ela foi segmentada da Comissão de Direitos Humanos, né? Porque em decorrência aí da gente ter uma função maior junto aos presídios, então nós criamos essa comissão que pode dar um suporte aí, né, de fiscalização, de atuação junto ao sistema penitenciário. Doutora, conta para mim, como é que é feito o trabalho de uma pessoa que exerce teu cargo na OAB? Você costuma visitar presídios, tudo isso, ou você espera quando chega uma reclamação, chega uma coisa, aí que você atua? Bom, a atuação da Comissão de Assuntos Carcerários, ela é bem efetiva. Graças a Deus, nós não temos muitas denúncias, até mesmo por conta das nossas visitas periódicas. Bauru é uma tranquilidade. É uma tranquilidade, viu, professor? Mas a comissão, ela se antecipa. Anualmente nós fazemos visita nos centros prisionais de Bauru, em todos eles, para estar averiguando as instalações. E com certeza essas visitas preventivas, ela acaba também inibindo algum tipo de abuso. Muito bom. Já vou entrar nisso aí, exatamente. Tudo que aconteceu lá no Maranhão destampou a peneira e hoje a preocupação da sociedade brasileira realmente. Claro, ninguém é a favor de tanta liberalidade, mas também ninguém é a favor de que o preso tenha uma situação vexatória como tem lá no Maranhão. Alessandro, vamos entrar primeiro nessa bandeira que a OAB está defendendo aí. É importante, por que vocês são a favor de transformar o antigo IPA numa escola de soldados? Na verdade, professor, o que acontece, que chegou à instituição, não só a instituição da OAB, mas sim as outras entidades, né, a necessidade de se trazer a escola da polícia aqui para a nossa cidade, porque é pioneira, ter mais um contato. Hoje nós temos o nosso querido Meira, que exerce uma função importante no Estado. Aposentar, você está sabendo? Estou sabendo. Mas, isso é uma pena, hein? Mas hoje é uma peça importantíssima em todo esse sistema nosso, né? Acho. Então, o Bauru sempre fez escola nesse sentido. E trazer essa escola aqui, de certa forma, é boa para a população. O que não quer dizer, né, que nós precisamos desativar o IPA, que é diferente. Nós estamos apoiando a vinda da escola, até porque aquele espaço permite que tenha até as duas instituições. Até um monstro aqui do muito grande. A princípio, né, essa discussão se o IPA ia ficar lá ou iam construir lá naquele local um novo prédio para o IPA, né? O IPA hoje, a nomenclatura seria o CPP3, né? Antiga nomenclatura IPA, mas vamos tratar de IPA para o pessoal, para a sociedade entender.
Então, a vinda da escola em nada implicaria na atuação do IPA, né? Se ele ia ficar no mesmo prédio, se a escola viria para esse prédio, seria construído um outro para o IPA, ou o IPA ficaria nesse prédio construído, mas naquela localidade. Então nós achamos esse apoio institucional viável a vinda da escola para a cidade nossa de Bauru. O que não quer dizer que vai desativar o IPA, né? Em decorrência de toda essa movimentação na cidade, nós tivemos o contato do pessoal do sindicato do IPA, pedindo um apoio, porque eles estavam muito preocupados com a questão, não só particulares, né, deles serem funcionários, né, de ser alocado em outras regiões, mas também a situação prisional, o que isso podia implicar para a cidade. Né, porque quando se fala em Instituto Penal Agrícola, para a sociedade como um todo... O sindicato é contra, professor Mário? Não, eles querem permanecer o IPA, porque é um núcleo ativo, né, é modelo até para o Estado. Mas essas informações que são de cunho mais administrativo, nós precisávamos obter isso daí. Então, quando eles nos pediram o nosso também apoio institucional, eu fui bem claro para ele que o nosso apoio é para a vinda da escola, mas não a desativação do IPA, né? O IPA também é importante, é que quando se passa Instituto Penal Agrícola, dá a entender que o preso lá está na agricultura e a cidade não é de agricultura. Isso é uma visão que foi passada para todas as instituições e o apoio, né? Não. Realmente não precisa de agricultura aqui, né? Mas, na verdade, a atividade lá exercida no IPA, né, como num todo, é uma atividade muito não só para a população aqui nossa, porque nós temos um sistema carcerário aqui que, graças a Deus, são semiabertos, regimes semiabertos, que inclui o IPA nisso. Nós temos a penitenciária 1, que é semiaberto, o 2 semiaberto e o IPA semiaberto. Mas o IPA, quando ele nos procurou, nós de pronto falamos, traga um relatório dessas atividades, o que é feito, e claro que nós também damos um apoio para não excluir o IPA daqui, e assim foi feito. Semana passada eles nos trouxeram esse relatório, né? E com qual os dados. A possibilidade de sair, de dar certo isso? Olha, eu acredito, professor Duda, até nós vimos recentemente aí, salvo engano, na semana passada, até o deputado Pedro Tobias, né, no jornal, declarando que a vontade, ele até se comprometeu junto ao sindicato, aos agentes penitenciários, né, que na verdade para o Estado, o governador se empenhou, ele não vai desativar o IPA, eles vão dar um jeito de alocar, seja naquele local os dois, tanto a escola como o IPA. Então eles já tiveram essa garantia, né? Isso foi uma garantia. O Pedro Tobias é um deputado muito sério, eu acredito que ele vai cumprir, honrar com essa palavra, né? O governador do estado também, se isso veio de uma informação do Pedro Tobias, com certeza tem a veracidade, né? Então eles vão ter o apoio do governo do estado, que eles não vão ser desativados e que a escola virá para Bauru, que é o mais importante também. Doutora Rosângela, vamos falar de superlotação. Sim. Lá no Maranhão, pelo amor de Deus, né? Superlotado, e não tinha nenhum membro da família Sarney preso lá, era só outro sobrenome. Com certeza, né, professor? Me responde uma coisa, aqui em Bauru, vamos falar da nossa realidade agora da aldeia. Nós temos superlotação aqui nas nossas... Então, nossos centros prisionais não é diferente dos demais. Está controlado porque o número da superlotação está bem diferente dos outros estados, né? Aqui em Bauru, no CPP1, CPP2, comporta 700 detentos e hoje conta aí em torno de 1.300. Mesmo com a reforma, que está tendo uma reforma gigantesca. Pelo que a gente ouve aí, até que, claro, é um absurdo, mas não é tanto, né? Não é tanto, porque... Um lugar aí cabe 500, tem 2.000, os negócios... Na maioria dos estados chega ao triplo ou até 4 vezes mais o número. 4 vezes, eu já vi isso. Então, quando nós vamos nessas visitas periódicas, nós não encontramos esse tipo de reclamação de superlotação. E como está tendo esta reforma, professor... Então, com certeza, vai aumentar o número de vagas, vai diminuir um pouco esse número. Mas tem que construir mais presídios mesmo ainda, né? O ideal é que se construa mais presídios, até mesmo para atender essa demanda, né? A gente acredita que vai melhorar. O Pedro Valentim já entrou aqui já. Vamos ver o que o Pedro Valentim... Você conhece o Pedro Valentim, né? Pedro é advogado, jornalista, entendeu? Interessado no assunto. Mas não, e é um defensor de minorias
é um defensor da sociedade, é uma pessoa de muito valor em Bauru. Senhores, vários juristas no Brasil defendem a tese que é necessário parar de prender pessoas que cometem um crime de menor poder ofensivo, e sim só prender em casos de homicídio, latrocínio, sequestro e cárcere privado. Entende eles que isso tiraria muita gente da cadeia, pessoas que poderiam prestar serviços alternativos para a sociedade. Isto não é uma boa ideia? Aí ele põe mais uma observação aqui. Professor Duda, ontem o juiz criminal soltou um cidadão acusado de tráfico porque ele entende que passou da hora de liberar a maconha no Brasil, igual está ocorrendo em outros países, e essa decisão está causando polêmica. Responde a primeira primeiro e depois nós vamos discutir esse item aqui. Bom, liberação da maconha. Vamos ver a opinião da OAB. Eu acho que a pergunta do ouvinte aí, do Pedro Valentim, conheço ele, foi bem pertinente, até a questão em discussão hoje posta aqui, né, na entrevista. O que acontece num sistema, numa questão geral, é o seguinte: nós não temos penas de morte nem penas perpétuas. Então, a finalidade de uma prisão é a ressocialização do criminoso, né, da pessoa que, por um determinado momento na vida, foi contra a lei e acabou tendo que pagar uma pena. Então, a ideia de ressocialização. De fato, o próprio Código de Processo Penal, ele permite, ele abriu mais um campo para que, se as penas elas fossem substituídas, né, penas privativas de liberdade por restritivas de direito. Claro, com um acompanhamento que isso deve ocorrer. Então, há uma tendência naqueles crimes que são tidos pela lei penal como de menor potencialidade ofensiva. Por exemplo, que tipo de crime? Furto. Hoje, para o senhor ter uma ideia, no sistema penitenciário nacional, né, de sempre um modo nacional, preservando a vida, né? Se claro, o cara tentou contra a vida, não, de jeito nenhum. É diferente. Nós temos hoje muitos presos provisórios, que dá superlotação. Nós temos muitos presos hoje no sistema carcerário que ele já teria que estar na rua pelo progressão de regime. E aí ele vai para as prisões no Brasil, que é uma verdadeira formação de bandido profissional, né? É a grande preocupação também. Até procurando aí gancho nessa pergunta do Pedro, até para elucidar, nessa última semana, né, a preocupação do Conselho Federal Nacional, da OAB Federal, já no sentido de convocou todos os presidentes dos estados para dar um apoio junto à população, né, junto a reivindicar essa questão do sistema carcerário. Então a OAB, o Conselho Nacional, criou uma coordenação para fazer trabalhos junto aos estados, através das seccionais, para que cada OAB, no determinado estado, pudesse avaliar a situação e, se fosse o caso, cobrar do governo, inclusive com ação civil pública. O que ocorreu em alguns estados, o estado do Maranhão, salvo engano, o estado do Sergipe, salvo engano. Alguns estados, os presidentes das seccionais optaram por essa ação civil pública. Aqui no estado de São Paulo, a conversa parece que tomou outro rumo. Felizmente, né? Juntamente com o governador do estado, através da Secretaria de Justiça, da OAB São Paulo, da seccional, através do nosso presidente Marcos da Costa, do presidente do Tribunal de Justiça, dos membros do Ministério Público, da Defensoria Pública, fizeram uma reunião na primeira quinzena de janeiro para discutir essas ações. Então eles já estão trabalhando, fazendo um levantamento, tá? Para que possam fazer sugestões para melhorar o sistema carcerário. E o governo se prontificou a também estar atendendo esses pleitos. Então, nesse primeiro momento, São Paulo não ingressará com ação por ter essa receptividade junto ao governo. Mas a preocupação da OAB é isso. A pessoa presa, ela tem direitos. E para ela voltar a viver na vida comum, ela tem que passar por um período de ressocialização. Isso implica em trabalho num regime fechado, passar por um regime aberto, inicialmente fazer trabalhos internos, ver a aptidão dessa pessoa para poder sim fazer externo.
Agora, o que não pode é tratar todos os crimes igualmente, né, Alessandro? Tem que saber diferenciar. Tem um tipo de indivíduo que tem que ser retirado da sociedade. E claro, e o juiz sabe disso. Vê? A hora que vê que o cara, esse não tem chance nenhuma, às vezes, de... Professor, mas existe um problema muito sério, e aí a gente entende também a posição de um juiz, de um promotor. Às vezes começa a divulgar muitos furtos na cidade, então vem a voz da população, porque tem que prender. Isso influencia às vezes no julgamento de um juiz desse, de um promotor, né? Que eles têm que dar uma resposta para a sociedade, porque o que acontece hoje, o que a gente vê é o seguinte, é que a polícia prende. Mas tem que tomar cuidado para o cara que ele vai fazer furto, que é usuário de crack, ele não tem controle, né, Alessandro? O crack virou uma praga no mundo moderno. Quer dizer, o cara vai lá para furtar porcaria. Às vezes o cara reage, ele mata por causa de R$5, de um celular, mata pai, mata mãe, mata avó, né? O usuário de crack tem compromisso com a morte, né? Está faltando uma legislação especial para isso. Por isso, professor, a gente fica contente que pelo menos acende uma luz no fundo do túnel. Que eu falo no que sentido? Se aqui no estado de São Paulo nós já estamos com Poder Judiciário, membros do Ministério Público, Defensoria, OAB, Governo, juntos numa ação para melhorar o sistema prisional, alguma coisa vai sair daí. Então já é uma... A senhora concorda com essa posição? Concordo plenamente. O doutor Alessandro, ele explanou muito bem, né, a questão. Eu até gostaria de estar complementando na resposta do nosso ouvinte. Foi muito bem relatado que é uma grande ideia essa pena que seria alternativa nos casos de menor potencial ofensivo, nesses crimes, porque não existe uma triagem dentro do nosso centro prisional. E o que acaba acontecendo? Aqueles crimes de menor potencial ofensivo, pessoas que ainda têm chance de recuperação, ela está sendo integrada com facções. E aí ela se torna, como o senhor mesmo disse, lá é a faculdade do crime, ela acaba se tornando um profissional no crime e traz um problema maior para as nossas autoridades, para a nossa sociedade. Então, só vem a favorecer, tanto na diminuição da superlotação dos presídios, que nós não temos mais aonde colocar essas pessoas, e tanto para a diminuição dos crimes também e ressocialização desses que estão iniciando no crime agora. O Pedro quer acabar com a minha entrevista. Nós vamos falar de liberação da maconha e nós vamos falar só disso, né? Mas rapidamente, qual a visão da OAB? Você vê, o Colorado nos Estados Unidos liberou, o Uruguai liberou, e muitos estados descriminalizaram. Não é crime usar maconha. Vou dar rapidamente a minha opinião para não falar muito. A maconha emburrece o cara, ele vira mau aluno, brocha, está provado isso, a medicina já provou, ele perde o interesse sexual. Mas para a saúde faz muito menos mal que o cigarro e que a bebida alcoólica. O que eu acho, se tem que liberar ou não, eu já fui totalmente contra liberar. Hoje juro que com 70 anos eu não sei mais. Porque alguma coisa tem que ser feita, ninguém consegue brecar isso aí. Mas eu coloco assim, se tem que liberar ou não, eu não sei. Mas é um absurdo o cigarro ser droga lícita e o álcool, que causa um dano social muito maior que a maconha, ser liberado. Aliás, essa foi a posição do presidente dos Estados Unidos essa semana, né? Ele falou, eu não vejo como que a maconha pode ser pior que o álcool. A maconha é horrível. Para educador, então, emburrece, vira mau aluno, perde interesse sexual. Agora, o álcool nesse minuto que nós estamos aqui, tem alguém batendo o carro por causa de álcool, agredindo a mulher, ou etc, etc, etc. Opinião da OAB, Alessandro. Bom, professor, também rapidamente, a opinião nós, com relação à legalização, nós tivemos aqui uma entrevista passada, a OAB é contra, né? Nós já debatemos muito disso, a questão da liberação da droga, porque além de o senhor falar com prioridade essas
essas circunstâncias que realmente além de emburrecer a Emburrece. Mas tem um grande fator que é assim, ó, quando se compara que a maconha faz menos mal do que o cigarro, é porque compara até pela quantidade que se fuma cigarro. Se você também cigarro dá câncer, né? Só isso. Mas a maconha também, se você fumar 40 cigarros de maconha por dia, você está morto também. É que a pessoa que fuma maconha é e fuma 40 cigarros. Claro. Mas sem entrar nessa discussão. Mas o que mais é que se aflige isso é que a maconha é uma porta também. Não tira essa razão do senhor do álcool também, mas é uma porta para as drogas mais pesadas, que aí já não tem fim. Como álcool. Eu acho que a liberação por si só tem que fazer um estudo muito profundo nisso. Concordo também que você não pode tratar aquele usuário de uma droga, uma pessoa que pegou fumando maconha, como se fosse um traficante, que às vezes confunde muito as coisas, a questão de você passar um cigarro. É uma questão árdua para se discutir. A polícia nem pega hoje. Hoje, mas mudou muito. Hoje já tem uma alteração no código até pela pena dessa pessoa, né? Ela vai ter um tratamento. Então já se avançou muito nesse sentido. Mas a questão ainda da legalização, a OAB é contra. Doutor, sua opinião pessoal. Não estou pedindo a opinião da OAB. Olha que bucha que eu dei para a senhora, hein? A minha opinião pessoal, né, ela vem de encontro com a da OAB, porque eu não vejo nenhuma vantagem na legalização da maconha. Na verdade, se a mulher gestante utilizar esse tipo de droga, quem vai pagar com isso é o bebezinho. Mas o álcool também, o cigarro também. Também, mas, professor, mas na verdade deveria já barrar tudo, né? Claro. Mas não ir soltando. O Obama falou. Era bloquear os três. Eu não vejo, né... Eu também, eu não fumo, não bebo e não puxo fumo, entendeu? Então, professor, só um gancho disso aí. O senhor viu que o fato de proibir a utilização de cigarros em locais fechados, isso não melhorou muito a qualidade de vida? Muito. E as campanhas educativas, eu vou até mais longe. Na minha época... A liberação da maconha na minha época, 90% dos jovens fumavam. Hoje, você entra numa sala de 40 alunos, você tem um fuma ou nenhum. Baixou muito mesmo. E outra história, essa história de fica acreditando, às vezes, moleque puxa fumo, fala pra família, todo mundo tá fumando maconha. Isso é mentira, né? O número exageradamente, isso é estatística oficial da Escola Paulista de Medicina e de outras coisas. É menos de 10% quem usa qualquer tipo de droga no Brasil. Então, de regra geral, de cada 10 moleque, 9 tá limpo, viu? E agora é assim mesmo, o que é muito, 10%, você pega 200 milhões de pessoas que tem no Brasil, você chega a 20 milhões de usuários de algum tipo de droga, é muita coisa. Mas não é como diz aí não, a pessoa quer generalizar. E às vezes a própria mídia dá uma impressão que desnorteia a família. Menos de 10% usa qualquer tipo de droga. Isso é importante. Mas você falou que não tem benefício. Não seria um benefício colaborar com a corrupção policial? Olha, eu vou ser bem sincera para o senhor. Nós não podemos, de forma alguma, facilitar as coisas ilícitas para tentar resolver outro tipo de problema. Essas maneiras... Não é facilitar, transformar em lícita. Transformando em lícita, a falsa impressão é que vai diminuir a corrupção policial. E nós não podemos partir desse princípio para tentar coibir um tipo de crime, que é a corrupção. O que nós temos que fazer é tomar medidas mais drásticas, até mesmo como exemplo, para que os profissionais, falsos profissionais policiais que são corruptos nesse sentido, saiam fora, porque existe muito policial bom trabalhando, está fazendo as apreensões, a maioria está fazendo o serviço direitinho. Então, professor, liberar, imaginando que vai diminuir a corrupção, é a mesma coisa de nós estarmos aceitando esses profissionais ruins na nossa sociedade. Respeitável a sua posição. O Luiz Cláudio pergunta: senhores, por que não aproveitar a área que pertence ao IPA e implantar acho que ele mandou uma cena, e implantar uma escola para a formação de soldados? Mas essa já foi a primeira pergunta nossa. Aumentar os distritos industriais naquela região em um grande projeto de reflorestamento, já que em volta é tudo pasto.
Já discutimos, né? Discutimos. É o que eu falo para o professor. O que aqui está se discutindo é assim, ó. Nós temos que ter, é preferível a gente ter um sistema penal agrícola do que vir um outro tipo de sistema aqui penitenciário. A necessidade do Estado é se construir novos presídios e nós precisamos disso. Até por conta de que tem um ser humano que está encarcerado. Nós não temos prisão perpétua nem prisão de morte. Se quiser partir por isso, nós temos que mudar a Constituição, é outra coisa. O sistema nosso permite hoje que a pessoa presa, ela cumpra a pena e volta ao convívio da sociedade. Se ela vai fazer de uma forma correta ou não, é outra questão, mas isso nós temos lei para isso. E a ordem é legalista, né? Nós temos que a boa aplicação da lei, né? Senão não tem sentido. Como é que a ordem vai... Mas nós temos até um dever institucional que é a boa aplicação da lei, do direito. Claro. Então, não temos que... E, professor, complementando, nós temos exemplos de, inclusive, detentos, né, que estão no semiaberto no IPA, cursando faculdade, tem 4 lá. Fora os outros que cursam o ensino médio, né, eles fazem cursos técnicos que, no caso, o Estado fornece pelo SESC-Senat, pelo Senai. Então, tem pessoas... A sociedade não é contra isso. O que ela quer é maior controle, né? Aumentar o número de agentes... Exatamente, concurso. Falta bastante explicação. Vinha a escola aqui da polícia, eu acho, é muito importante, aumentar o número de policial aqui, isso é muito importante. Com certeza. Isso nós vamos institucionalmente também lutar por isso. O doutor Ney Ribeiro faz uma reclamação aqui, ou reivindicação lá. A maioria dos advogados criminalistas de Bauru está insatisfeita com o atendimento aos advogados na CPJ, pois são barrados na entrada e são obrigados a ficar esperando, às vezes, até 2 horas para serem atendidos junto aos delegados, escrivães e investigadores. O que a ordem pode fazer para sanar este problema? Então, nós já fizemos isso. Isso, na verdade, foi o seguinte, o que ele fala da superdelegacia que hoje ficou... E é verdade isso mesmo? Não, então, o que acontece, professor Duda? No início, né, houve uma transformação muito radical, onde foram todas as delegacias para um local só. Então, como toda mudança, é complicado, eles tiveram até problemas técnicos de instalação de telefone, né? Isso como também nós vivenciamos aí na justiça, vindo a vara de família para o Espaço Bauru no início também, não se funcionava as coisas direito, né? Então, na delegacia, a Comissão de Direitos e Prerrogativas recebeu algumas reclamações, isso no final do ano passado, acho que no meio do ano passado, mais ou menos em agosto, nós já nos reunimos e temos se reunido com a cúpula da polícia, que é o diretor de Inter 4, o Dr. Valencise, o seccional na época, o Dr. Mourão, né? Então nós nos reunimos com eles e fizemos várias reivindicações que, de certo modo, já estão sendo alteradas. Já existe alguma coisa para melhorar? Existe. Mas é até bom aproveitar a oportunidade. Com relação ao atendimento advogado, nós não conseguimos, o meu pleito era que tivesse até uma prioridade, mas nós sabemos que a lei também, ela prioriza gestante, idoso, né? Nós não temos uma lei que priorize atendimento ao advogado. Mas, cordialmente, o próprio Dr. Valencise, expliquei para ele da necessidade de um advogado ter um atendimento prioritário, porque o advogado vai acompanhar seu cliente na delegacia e muitas vezes ele tem uma audiência, tem outro compromisso. Então, uma demora natural não há problema. Agora, se isso extrapolar um pouco, realmente aí precisa dar uma prioridade. Então, o advogado que estiver hoje na delegacia e tiver um problema de atendimento, de demora, nós recebemos às vezes ligação, nós entramos em contato com o delegado responsável pelo sistema da delegacia, o Dr. Roberval, que inclusive sempre nos atendeu prontamente, de pedir para o advogado ser atendido. Existe hoje uma advogada destinada, a doutora Luciana. Então, se o advogado estiver lá, tem que aguardar como todo cidadão normalmente. Se isso extrapolar o horário, que seria 10, 20 minutos, peça para falar com a doutora Luciana e explica a necessidade de um atendimento mais urgente, que isso vai ser feito. Mas nós estamos trabalhando em cima disso, a OAB está atenta disso, tem um processo tramitando junto à Comissão de Prerrogativa. A doutora Alcimar, que é a nossa coordenadora, já esteve comigo presente nessas reuniões. A doutora responde essa, quer ver, doutora? O Reginaldo da Vila São Paulo, ele pergunta: vocês comentaram
que o sistema carcerário em Bauru é bom. Não diz que é bom, diz que por aí está pior, até que aqui é razoável. Foi isso que eles disseram, Reginaldo. Mas vamos lá. Eu gostaria de saber qual a população carcerária da cidade e quantas vagas estão disponíveis. Olha, professor, normalmente a população ela passa de 3.700, né? E as vagas disponíveis é sempre a metade, em torno de 1.500, 1.700. Mas como está tudo ocupado, não tem nenhuma vaga disponível. Não existe a vaga, está todo ocupado, a verdade é essa. Nós não estamos, como o senhor bem falou, conformados com a situação. Tanto é que o CPP1 e o CPP2 está passando por uma reforma total, completa, porque o prédio está totalmente sucateado. Né? O que nós, na verdade, queremos enfatizar é que é o menos pior, mas não é o ideal. Por isso que nós estamos acompanhando essa reforma para verificar a possibilidade até do aumento de vagas ou da transferência dessas pessoas que já passaram do limite. É isso mesmo, Alessandro? Perfeito, professor. Nós temos hoje aqui um sistema que, pelo último relato que nos passou, né, aí entra um pouco na parte administrativa do sistema penitenciário, né, que a doutora Rosângela ela faz um trabalho das condições dos presos, né, desse âmbito. Mas aí aqueles detalhes internos nos foi passado recentemente pelo sindicato, até para quê? Para demonstrar à instituição que realmente nós temos que apoiar a permanência desse sistema. Doutora, aqui. Entra droga no sistema prisional de Bauru? Nós temos a informação que entra. Inclusive, recentemente houve apreensão, inclusive no CPP3, porque a fiscalização lá é bastante rígida. Inclusive é um dos centros prisionais que tem assim uma fiscalização mais afinada. Foi feita uma apreensão, existe sim. Os detentos que são pegos com a droga, eles sofrem as penas administrativas, eles vão para celas fechadas, né? Os diretores de Bauru, eles estão bem atentos quanto a isso. E celular? Celular também entra, viu, professor? É assim, incrível. Corrupção é incrível, né? Mas nós não sabemos assim por onde entra, mas está entrando. Ou por Professor, meio da maioria das vezes que a gente pega a informação é que realmente é até os próprios familiares, né? Aqueles que vão visitar, introduzem. Acreditamos porque pode ver que quando pega é realmente isso. E na verdade, ele cada vez mais eles estão ficando mais profissionais nessa questão. O número de mulheres condenadas hoje em dia, que é uma pena. Isso é verdade, né? Porque tentam entrar com droga nos presídios para levar para o marido no fim, porque a droga é uma coisa tão lucrativa, a hora que o cara é preso, a mulher continua o negócio, porque a família não pode perder o negócio. E às vezes nem por isso, professor, às vezes por temor, né? O companheiro, né? A maioria é companheiro, tem filhos com ela aqui fora, e obriga a mulher a trazer, porque lá dentro ele tem que... Claro. E aí, quando ela é presa, às vezes nunca se envolveu com droga, é uma boa dona de casa, trabalha às vezes em casas de família. Estupidamente. Infelizmente, não tem outra coisa a se fazer também, né? É uma pena, mas isso acontece muito. Que judiação. Então, aumenta muito grande o envolvimento de mulheres com o tráfico de drogas. Quando o marido está preso, ela acaba entrando no lugar. É uma tristeza muito grande. Alessandro, mais alguma coisa? Não, professor, eu queria mais agradecer, né, ao convite do senhor aqui, dizer que a OAB está à disposição. Nós temos aí, hoje nós estamos aí num período aí de reforma da nossa casa para melhor servir o advogado e a sociedade. Se Deus quiser, nós terminamos isso no longo desse ano, né? Agora já foi aprovada essa nossa segunda etapa, nós já iniciamos a primeira etapa, se foi concluída, nós estamos nessa segunda etapa com questão de acessibilidade à casa, para melhor atendimento da população como um todo, dos advogados, a vinda do Tribunal de Ética também para o nosso espaço, tudo para facilitar não só a vida do advogado, mas também como do cidadão comum. E gostaria também de deixar aqui um recado aos advogados, né, que a OAB está sempre de portas abertas, o doutor Ney, né, que parece que houve essa... Estou lá para atendê-lo, o senhor pode entrar em contato com a gente, a Comissão de Prerrogativas está atenta a essas situações e só agradecer mesmo essa oportunidade. Doutora.
Professor, eu também quero agradecer essa oportunidade, né? E informar que a Comissão de Assuntos Carcerários, ela atende mensalmente, uma vez por mês nós temos a reunião, não só para discutir os assuntos juntos aos advogados, especialistas no assunto, outros que tenham interesse, quanto também aos estudantes e até mesmo à população, aos familiares que tiver alguma dúvida. Mensalmente nós temos a reunião, nós divulgamos no site, no Facebook, todos os profissionais, os advogados recebem convite, nós estamos lá de portas abertas também para atender todo mundo que precisar. Foi um prazer, doutora. Prazer foi todo meu, professor. Professor, Prazer ter recebido aqui, viu? Bom, eu estou muito chateado hoje, o Corinthians perdeu ontem, né? e eu estou bem feliz. Também, graças a Deus, né? Olha, não, eu já fiz uma previsão. Corinthians vai ir para a segunda, o Noroeste vai subir da terceira para a segunda e nós vamos ver o Coringão aqui em Bauru. Boa. Essa é a praga que eu estou jogando nos corintianos. Estou brincando. Eu gosto do Corinthians quando ele perde. Continue ligado nos horários alternativos da TV Prevent. Tchau.